Olá para você que é futura mamãe ou você que é gestante. Hoje eu vim dar um breve relato do meu diário de gravidez. Esse vídeo só vai sair depois das 12 semanas, porque eu decidi contar para todo mundo depois das 12 semanas. Hoje eu tô com 7, então são poucas pessoas que sabem. Eu preferi que fosse assim, porque caso aconteça alguma coisa, não sendo pessimista, mas, né, pezinho no chão. Caso acontecesse alguma coisa, eu não precisaria ficar me explicando pra ninguém. É só as pessoas mais importantes mesmo que sabem. O meu marido, minha mãe, minha cunhada, o meu irmão. Então é um círculo bem fechado de pessoas que sabem até agora. Não liguem pra cara de destruída. Eu vim do hospital agora há pouco. É, mas eu já chego nessa parte. Vou contar tudo pra vocês. Desde o começo. Desde os primeiros sintomas até agora. Eu comecei a desconfiar que eu tava grávida quando a minha menstruação atrasou, porque uma semana antes o meu peito ficou bem dolorido, mas era normal da minha do meu ciclo, né? Era comum uma semana antes eu começar a ter a sensibilidade do seio aumentada. E começou. Só que no dia da minha menstruação não desceu. No outro dia também não desceu. 3 dias atrasado e nada, e a sensibilidade aumentando. O meu humor tava péssimo. Até hoje ele tá péssimo. Eu tenho vontade de desganar qualquer um. O meu marido, tadinho dele. Ele é o que mais sofre. Porque tudo que ele faz me irrita. Então, eu tô muito, muito irritada. Então, no quarto dia eu comecei a desconfiar. Quarto dia de atraso. Falei, opa, tem alguma coisa errada? Minha menstruação tá atrasada? Há 6 meses atrás, a minha menstruação estava desregulada. Só que depois ela regulou, então ela ficou esses 6 meses reguladinha. Então eu achei estranho. Falei, opa, tá alguma coisa acontecendo. Então, depois de 8 dias de atraso, eu não estava ansiosa para fazer teste nem nada disso, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Quando eu fizesse um teste ia dar negativo e logo ia descer. Porque isso já tinha acontecido outras vezes. Então eu fui para levar minha filha para fazer fisioterapia dela. E na ida eu resolvi parar na farmácia e comprar um teste. Chegando na associação onde ela faz a fisioterapia, é, eu deixei ela com a doutora, que ela entra sozinha para ela poder desenvolver melhor. E eu fui pro banheiro fazer o teste. Eu fiz o teste na mesma hora que eu coloquei a fitinha no xixi, a fitinha subiu. Subiu já os 2 risquinhos. Muito rápido. Não deu nem os 5 minutos que era para dar o resultado. Foi coisa de menos de 1 minuto já deu o resultado. Eu fiquei em choque na hora, porque não era planejado por mim, né? Era planejado por Deus. Fiquei em choque. Fiquei com um turbilhão de emoções. Então, não sabia o que eu estava sentindo, não sabia se estava feliz, se eu estava desesperado, se eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha cunhada, que é muito minha amiga, inclusive, e falei para ela o que estava acontecendo, que eu tinha feito o teste e tudo. Ela me deu parabéns, pediu para me acalmar, para fazer o de sangue, para ter certeza e tudo mais. E eu não pretendia contar pro meu marido ainda, porque eu queria fazer uma surpresa. Mas eu sou um ser humaninho muito ansioso. Se você se identifica, você sabe como que é. Então, eu fiz na sexta, chegou no sábado, eu tava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ele, o que que tá acontecendo? Eu falei, nada, tá acontecendo nada? Não, eu te conheço, a tua cara tá acontecendo alguma coisa. O que é que tá acontecendo? Eu, não tá acontecendo nada. Deitei na cama e fiquei, mas fiquei inquieta, fiquei, né, me mexendo pra lá, mexendo pra cá, olhava pra ele, olhava pra bolsa onde eu tinha guardado. E ele, não, me fale, o que é que tá acontecendo? Eu falei, tá, eu preciso te mostrar uma coisa. Então eu fui,
peguei o teste, mostrei pra ele. E aí ele também ficou em choque, ficou surpreso, né? Não esperava. Também, né, ficou com vários sentimentos, muito provavelmente. Ele não é muito de expor assim no ato, então eu imagino, porque se eu fiquei daquele jeito, ele também deveria estar. E aí depois ele falou: Ah, mas ainda vai fazer o de sangue. Eu falei: Não, sim, já marquei o de sangue pra terça-feira e ainda vou fazer. E daí eu marquei no postinho, porque o meu acompanhamento vai ser pelo SUS. Então eu marquei, na terça-feira de manhã eu fui, fiz a coleta, e daí terça-feira no final da tarde eu fui buscar o resultado. Eu já sabia o resultado, tava bem tranquilo quanto a isso. Então eu fui, entrei, e a enfermeira me falou que tinha dado positivo e tudo mais. Marcou a primeira consulta do pré-natal para dias depois. Falei que tudo bem, a gente marcou, tudo certinho. Porém, um dia depois eu tive sangramento e me desesperei, né? Eu tive sangramento no final da tarde e fiquei muito desesperada. Então eu peguei meu marido e falei: Olha, ele não tinha nem terminado de comer ainda, ele tinha chegado do trabalho e tava tomando café. Eu falei: Termina de comer e vamos pro hospital. Ele: Calma, relaxa. Eu falei: Não, termina de comer e vamos pro hospital. E daí ele terminou de comer bem rápido, me levou. A gente foi de ônibus, porque a gente não tem condições de ficar pagando Uber pra lá e pra cá, e a gente tá sem carro. Então a gente foi de ônibus, fomos até o UPA do Campo Comprido, só que lá eles estavam com muita gente. E a mulher da recepção falou: Olha, vai demorar muito pra te atender. Se você quiser ficar, você pode ficar, mas vai demorar pra te atender. Eu falei: Não, então eu não vou ficar. E daí eu fui pra UPA de Campo Magro, que é onde a gente tem outra casa. Chegando lá, o atendimento foi bem rápido. E aí a médica fez o toque, falou que tava com o útero fechado, o sangramento já tinha parado, mas eu ainda tava com dor. E que ela ia me encaminhar pro hospital, é, que teria mais equipamentos para poder fazer essa investigação do que seria a causa desse sangramento. E daí ela me encaminhou pro Hospital do Trabalhador. E daí eu fui de ambulância, a ambulância demorou 1h30 mais ou menos para vir. E daí eles me levaram de ambulância. Chegou lá, eu fiquei mais um bom tempo esperando. Passei pela consulta, o doutor me mandou fazer a ultrassonografia transvaginal. Só que eles não estavam fazendo na hora porque eles não tinham plantonista para fazer isso. E me deu um prazo de fazer o agendamento em 24 horas. Eu cheguei na recepção, recepcionista super grossa do dia, falou que só teria para depois do dia 5 de junho. Eu falei: Não, mas não dá para esperar depois do dia 5. A gente ainda tá no dia, deixa eu ver que dia que era aqui. Era dia 25. A gente ainda tá no dia 25, são muitos dias, né? Eu preciso saber o que tá acontecendo, por que eu tô sangrando, se meu bebê tá bem. E ela: Não, só tenho agenda para depois do dia 5. Falei: Não, tudo bem. Como eu sabia que ia trocar de turno no outro dia, eu peguei o papel, a requisição. No outro dia eu voltei lá. Falei com outra recepcionista, falei: Olha, o doutor me passou para fazer uma ultrassonografia e me deu prazo de até 24 horas. Ela falou: Não, então a gente vai tentar fazer a tua ultrassonografia. O problema é que não tinha obstetra para fazer isso. Não tinha ninguém lá para fazer isso. O único doutor que estava fazendo ultrassonografia não fazia transvaginal. Então eles tinham que me mandar para outro departamento do hospital para conseguir fazer essa transvaginal. E ainda tinha que ver se a doutora aceitava fazer essa transvaginal. Então eu fiquei lá o dia todo. Fiquei desde as 10 da manhã até as 3 da tarde esperando para ter uma resposta. Eles não me deixaram sair para comer, nem nada, porque eles falaram que se precisasse eu já estava em jejum. Eu tava morrendo de fome, já tava, nossa, com uma ânsia, porque se eu fico muito tempo sem comer,
Eu fico muito enjoada. E eu fui e fiquei esperando, e nada, e nada. E o doutor que tava fazendo as ultrassonografias, ele me chamou e falou: Olha, tô vendo que você tá nervosa. Pra te acalmar, entra aqui na sala e eu vou fazer só pra ouvir, ver se tem batimento cardíaco, só pra ouvir o coração do bebê. Não é um exame oficial, mas é só pra você se acalmar até conseguir fazer a transvaginal. Eu falei, não, tudo bem, muito obrigada, né? Entrei, super nervosa, porque eu não sabia se ia dar pra escutar ou não, porque eu só tava de 6 semanas e 3 dias. Então eu não sabia se ia dar pra escutar. E ele fez e deu pra escutar. Foi o som assim mais lindo que eu já escutei. Eu tenho mais uma filha, né? Já escutei o dela também e é um som apaixonante. Pra mim, ali nasce o amor pelos meus filhos. Que nem a minha filha, quando eu escutei o coraçãozinho dela, foi quando eu me apaixonei assim mesmo, que caiu a ficha. Eu falei, eu tô grávida, ela precisa de mim. E foi a mesma coisa dessa vez. Quando eu escutei, eu deu um start assim na minha cabeça. É real, tá acontecendo e eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso cuidar dessa criança. E aí o doutor me mostrou que tava com batimentos, tava se mexendo um pouquinho. Aí ele falou: Olha, você não sente porque é muito pequenininho, mas já se mexe, o coração já bate. Aí eu já fiquei com um sorrisão na orelha, ele já viu que eu fiquei mais tranquila. E daí eu fiquei esperando até a transvaginal, pra ver se ia dar pra fazer ainda a transvaginal ou não. Graças a Deus, a recepcionista do doutor conseguiu ligar lá e convencer eles a fazerem. E eu fiz no mesmo dia. Então eu cheguei lá, aí era pra tá, pela data da última menstruação, era pra eu estar de 6 semanas e 4 dias. E daí deu que eu tava de 6 semanas e 3 dias. Um dia de diferença só. Viu que tava bem, que tava com batimento cardíaco, é um bebê só. Só que eu tava com descolamento de placenta. Não era descolamento de placenta, desculpa. É descolamento do saco gestacional, porque nessa fase ainda não tem placenta. Foi isso que a doutora me explicou. Então, era um descolamento do saco gestacional, de 20%. Para mim, 20% é muito, né? Eu não sei se é mesmo, se tiver algum médico assistindo, puder nos informar, seria muito bom. Mas eu fiquei preocupadíssima. E daí eles falaram que eu teria que passar pela consulta de novo. Para poder o médico poder me falar quais seriam os cuidados e tudo mais. Então, eu passei pelo médico de novo, só que o resultado da transvaginal ainda não tinha sido posto no sistema. E, por ser SUS, eles não fazem a impressão nem das imagens e nem do laudo na hora. Então, demora um pouco. O doutor falou pra mim: olha, você pode voltar depois das 7 horas da noite ou você pode voltar amanhã para pegar esse resultado. O que eu te indico desde já, com o que você está me relatando, é repouso e abstinência sexual. Falei, não, tudo bem. Dele. Aí você que escolhe se você vai voltar à noite ou se você vai voltar amanhã. Eu falei, ó, eu vou voltar amanhã, porque à noite pode ser que ainda não esteja pronto e eu vou ficar aqui esperando. Então, tava muito cansativo já. Falei, então eu vou para casa, descanso e amanhã eu volto. E foi o que eu fiz. No outro dia eu voltei para pegar e daí deu no laudo certinho, que tava com 20% de descolamento e tudo mais. E aí o médico falou para mim: olha, de fato, repouso, você precisa de muito repouso, abstinência sexual por no mínimo uma semana, você vai ficar uma semana quietinha. E daí eu perguntei pra ele: tá, doutor, mas eu continuo com dor. Aí ele falou que ia me passar o Buscopan, porque tinha paracetamol na composição, e eu podia tomar.
Aí eu falei que tudo bem, então. Saí de lá, vim pra casa, descansei, fiquei o final de semana todo mais quietinha, não peguei minha filha nem meu filho no colo, então foi bem. Pra mim é ruim porque eles gostam muito de brincar pulando no colo, então eu tive que dar uma desculpa pra eles, que eu tava com machucadinho na barriga, não podia brincar com eles naquele momento. Eles entenderam, mas claro que, né, sentem a falta da brincadeira. Aí, depois disso, hoje, dia 31 de maio, eu tive outro sangramento. Eu acordei de manhã, fui fazer xixi, que agora é um atrás do outro. Então, fui fazer xixi e saiu sangue no papel. Pouco, mas saiu. E como já tinha ido com sangramento semana passada, eu fui direto para o hospital de novo. Só que dessa vez eu fui em outro. Eu fui no evangélico. Aí cheguei lá, eles demoraram um pouquinho para atender, mas não é aquela espera enorme, né? Aí passei pela triagem, passei pela doutora, a doutora fez o toque, olhou, colocou aquele. Ai, eu esqueci o nome. Espéculo, se eu não me engano, que abre, né? Ela colocou para poder olhar lá dentro. Ela falou que ainda tinha um pouco de secreção com sangue, então ela limpou. Aí ela me explicou, falou: olha, teu colo do útero é muito sensível. Então pode ser que sangre mais um pouco, por eu ter mexido. Mas já vi que é por fora, não é por dentro. Ela me pediu pra tossir pra ver se saiu alguma coisa. Ela falou, já deu pra ver que é por fora, não por dentro. O colo do teu útero tá bem fechadinho. Então, isso já é tranquilizante. O que você vai fazer? Continuar fazendo repouso e vai tomar o Buscopan dupla dor e introduzir o Ultragestan. Uma cápsula de manhã e uma cápsula de noite. Eu ainda não comprei, porque tem tudo muito novo, tudo me pegando muito de surpresa. Então eu ainda tenho que comprar. Eu vim de lá direto pra casa, fiquei deitadinha, não levantei, só levantei pra ir no banheiro e pra comer. Só, não levantei pra mais nada. Continuo em repouso e vou continuar assim por mais um bom tempo, no mínimo uma semana. A doutora me explicou que por ser um descolamento de 20%, a maioria das vezes o corpo reabsorve. Então ele gruda de novo. Só que ela não podia me garantir que isso não avançaria para um aborto. Então todo cuidado é pouco. Então, sem relação sexual, tenho que ficar em repouso e quietinha aqui, tranquila. Sem fazer muito esforço, sem me estressar, sem nada disso. Levantar para ir no banheiro, levantar para comer, deitar e sentar. É isso. E até o momento é isso que tem acontecido. Se vocês quiserem, eu mostro os exames para vocês, assim, mais detalhado, porque nesse vídeo eu falei bem corrido. Então eu mostro o teste de farmácia que eu fiz no dia 20. Eu tenho tudo guardadinho. Igual da minha primeira gestação. Minha primeira gestação foi assim também. E eu guardei tudo. Eu tenho guardado até a embalagem dos remédios que eu tomei, dos suplementos. Então eu tenho tudo, tudo, tudo guardado. E vai ser nessa mesma pegada dessa vez. Eu vou guardar tudo. Eu tenho pulseirinha já de hospital guardada, tenho aquelas etiquetinhas guardadas, receitas, tudo, tudo guardadinho. E daí, assim, eu vou mostrando pra vocês vão acompanhando um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho de semana a semana, como que tá sendo. Eu não tive ganho de peso, pelo contrário, eu perdi peso, né, nesses 2 primeiros meses. Eu perdi peso. Eu acho que, na verdade, não foi bem uma perca de peso, né? Mas que o bebê tá recebendo nutrientes, então
meu corpo e o corpo do bebê tá absorvendo mais e não tô retendo a gordura no caso, né? Então, eu não sei explicar, na verdade, o porquê essa perca de peso no início. Mas a minha filha foi assim também. Eu tive uma perca de peso de 2 quilos nos 2 primeiros meses, para depois eu começar a ganhar peso. E essa história de come por dois, que agora você tá grávida, na primeira gestação eu achei que sim, não, vou comer por dois, porque agora eu tô grávida. Dessa, não, tá sendo diferente. Dessa eu sei que não preciso comer por dois por estar grávida, que eu preciso me alimentar bem, é diferente. Tem que ter uma alimentação saudável, é, como mais vezes ao dia, mas em pequenas porções, coisa que na primeira gravidez eu não fiz. Eu comia o tempo inteiro, muito, e era descontrolado, assim, eu comia muito. Engordei 16 quilos, né? Não engordei muito, mas pra mim, que era bem magrinha, já foi bastante. E dessa vez eu tô mais equilibrada. E da primeira vez eu tinha muita vontade de comer doce. Era doce, 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 doce. E dessa vez não. Dessa vez eu tenho vontade de comer fruta. Muita fruta. Todas que são mais cremosas, assim, nossa, me dá água na boca. Mas então é isso. É, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no Instagram. O meu arroba eu vou deixar aqui embaixo. Vocês me mandam lá e eu venho fazendo vídeo pra vocês. Então, beijo e até a próxima. Até as 8 semanas.